a experiência mais dolorosa que Fernanda acredita que viveu até hoje. A de perder um filho sem sequer poder conhecê-lo ou vê-lo crescer. Ela sofreu 2 abortos espontâneos causados por uma doença sanguínea chamada trombofilia, que Fernanda só descobriu após essas gestações. Eu perdi 2 filhos, um em 2013 e outro em 2014. Né? E no momento que eu perdi os filhos, eu queria respostas. A mulher se prepara muito em questão profissional, por exemplo. Como é que eu vou parar? Como é que eu vou... Então, assim, quando a gente escuta que está grávida, a gente quer ter o filho e não pensa em nenhum momento em perdê-lo. Né? Então, quando essa notícia vem, é um abalo para a mulher, para o pai e para toda a família. Dor, muitas vezes, vivida de forma solitária e silenciosa, por ser difícil de ser compreendida por quem não acompanhou o surgimento de um amor que começa muito antes do nascimento, o que torna o processo de luto ainda mais traumático para essas mães. As perdas perinatais, elas têm essa característica de uma dificuldade muito grande da sociedade validar e valorizar, né, reconhecer essas perdas como perdas. E por isso elas têm dificuldade de entender que existe um processo de luto acontecendo. A gente tem aí a perda concreta, a perda da gestação ou a perda de seu bebê, né, porque as perdas perinatais elas envolvem as perdas na gestação, os natimortos, né, e os bebês que morrem logo depois de nascer. Então, todas essas perdas, elas são consideradas perdas perinatais e tem esses processos de luto aí não reconhecidos, não validados, que levam realmente as mulheres a ficarem mais sozinhas, a não terem com quem compartilhar. Essa dificuldade que a sociedade, que somos todos nós, temos, né, de reconhecer que é uma dor, que ela precisa vivenciar essa dor, porque nós sofremos pelo vínculo, pelo valor que nós atribuímos, pelo significado que nós atribuímos àquela relação, àquela gestação. Por isso, a importância das maternidades estarem preparadas para acolher essas mães que passam pela perda de um filho ainda no ventre ou logo após o nascimento. Apesar da maternidade ser esse espaço social de nascimento, mas infelizmente também ocorrem mortes. E a equipe procura sempre acolher da melhor forma possível. As unidades básicas precisam oferecer esses serviços também para essas mulheres, além do acolhimento humanizado que as instituições devem ter. Respeitar essa mãe que perdeu o bebê, para elas não ficarem juntas de outras mães que estão com seus bebês na enfermaria. Então, isso é um cuidado, um zelo, né, que as maternidades precisam também ter essa atenção. Aqui no Rio Grande do Norte, desde o ano passado, os hospitais públicos e privados são obrigados por lei a adotarem procedimentos de humanização do luto materno. É obrigatório, por exemplo, que nos casos de aborto ou de morte de recém-nascidos, que as mães recebam apoio psicológico durante a internação e no pós-parto. E também que essas pacientes fiquem acomodadas em alas separadas das mães que não estão vivendo esse processo de luto. Procedimentos que já são adotados na maternidade Januário Sico desde 2016, quando também foi criado um grupo de apoio para mães em processo de luto que já receberam alta da unidade. Além disso, os funcionários recebem materiais educativos sobre como agir de forma empática e respeitosa nesse momento tão difícil para as famílias. A literatura vem recomendando para os profissionais, na hora de abordar, não dizer certas frases prontas, como, por exemplo, você vai ter outro bebê, você é jovem, cada filho é único, né? Então, a gente precisa dar o espaço merecido a essas perdas e essas mães. Outro procedimento adotado na maternidade Januário Sico é a caixinha de memórias. A preocupação é que essas mães possam guardar e revisitar lembranças desse momento tão importante e que nunca será esquecido. A gente sempre estimula para que tenha registros, né? Que para essa mãe, além da sociedade não reconhecer esse luto, ela acaba ficando meio confusa, o que eu tenho de concreto. Então, essa caixinha, ela possibilita, né, a gente criar essas memórias afetivas com os dados do bebê, né, com a cartinha do bebê direcionada aos pais, né, como forma de reforçar realmente
que essa criança existiu e sempre vai existir na vida dessa família. Apoio que Fernanda acredita que foi fundamental para que ela tivesse força para seguir em frente e viver novamente a experiência da maternidade em mais 2 gestações. E hoje, fortalecer também outras mães. Viva esse luto, né? Não deixe de lembrar a memória do seu filho, né? Fale se for necessário, procure ajuda, não fique sozinha.